Oi, gente, nós somos alunos do primeiro ano A e a gente vai fazer uma revisão para a prova de filosofia. Eu me chamo Maria Eduarda. Eu me chamo Ana Júlia. Eu me chamo Sani. O tema geral é sobre cultura. Definição de cultura. A cultura compreende toda a nossa atividade, seja clássica ou popular. A cultura de verdade faz parte da nossa vida, por isso ela é promovida com magia e realidade. Enem 2014. A literatura de cordel é ainda considerada, por minutos, uma literatura menor. A alma do homem não é mensurável, e desde que o cordel possa exprimir a história, a ideologia e os sentimentos de qualquer homem, vai ser sempre o gênero literário preferido de quem procurar aprender o espírito nordestino, os costumes, a língua, os sonhos, os medos e as alegrias do povo estão no cordel. Na nossa época, apesar dos jornais e da TV, que poderiam ter feito diminuir o interesse nesse tipo de literatura e da falta de apoio econômico, o cordel continua vivo no interior e em cenáculos acadêmicos. A literatura de cordel, as estilografuras e o repente não foram apenas um divertimento do público. Cordéis e cantorias foram o professor que ensinava as primeiras letras e o médico que falava para incular comportamentos sanitários. O cordel e o repente fazem muitas vezes de um candidato o ganhador da banca de deputado, e assim, lendo e ouvindo, foi se formada a memória coletiva desse povo alegre e trabalhador, que, embora calmo, enfrenta o mar e a sertão com a mesma valentia. A referência biográfica desse texto é Brickman e, de repente, foi o cordel. O gênero textual cordel, também conhecido como folheto, tem origem em relatos orais e constitui uma forma literária popular no Brasil. A literatura do texto sobre a literatura de cordel permite a. Descrever esse gênero textual, inclusive como instrumento político. B. Valorizar o povo nordestino, que tem no cordel sua única forma de expressão. C. Ressaltar sua importância e preservar a memória cultural do nosso povo. D. Avaliar o baixo custo econômico dos folhetos expostos em barbantes. E. Informar os leitores o baixo valor literário desse tipo de produção. Letra C? Mariane respondeu a letra C, que diz: ressaltar sua importância e preservar a memória cultural do nosso povo. Tá certo, parabéns. A Ilíada e a Odisseia são dois poemas épicos. A Ilíada trata-se da guerra de Troia e a Odisseia narra o retorno de Ulisses a Ítaca após a guerra de Troia. Essas obras são de A. Hesíodo. Letra B. Sófocles. Letra C. Homero. Letra D. Xenofonte. Letra E. Anaximandro. Aqui, Letra tá. C. Tá certo, tá certo. Parabéns! Em 1935, José Francisco Borges, ou José Borges, como prefere ser chamado, é um dos mais expressivos artistas populares do Brasil, considerado por Ariano Suassuna o maior gravador popular do país. O artista foi um dos ilustradores do calendário da ONU do ano de 2002. Autodidata, José Borges publicou seu primeiro cordel em 1964, intitulado O Encontro de Dois Vaqueiros no Sertão de Petrolina, seguido de O Vaqueiro, aviso de Frei Damião sobre os castigos que vêm, cuja publicação deu início à sua carreira de gravador na década de 1970. Artistas plásticos, intelectuais e marchantes passaram a encomendar suas xilogravuras, o que levou às imagens e ganharam cada vez mais autonomia em relação ao cordel. Desde então, o itinerário do artista vem se fortalecendo pela transmissão dos conhecimentos da xilogravura às novas gerações de sua família, com quem mantém a Casa de Cultura Serra Negra, no sertão pernambucano. A xilogravura é um meio
de expressão de grande força artística e literária no Brasil, especialmente no Nordeste brasileiro, onde os artistas populares talham a madeira, transformando-a em verdadeiras obras de arte. Com total liberdade artística, hoje já conquistaram espaços entre os diversos setores culturais do país, retratando cenas A. Com temas de personagens do folclore popular, crenças e futilidades do mais necessários. B. Das grandes cidades com a preocupação de uma representação realista da figura humana nordestina. C. Com personagens fantasiosos, beatos e cangaceiros presentes nas crenças da população nordestina. D. De conteúdo histórico e político do Nordeste brasileiro, com a intenção de valorizar as diferenças sociais. E. Do seu próprio universo, revelando personagens com aparência humilde em vestes requintadas. Comigo lá. A D, de conteúdo histórico. De conteúdo histórico e político do Nordeste brasileiro, com a intenção de valorizar as diferenças sociais. Peraí, não. Leia a C. A C, né? Com personagens fantasiosos, beatos e cangaceiros presentes nas crenças da população nordestina. Essa é a correta, tá bom? É a correta. Beleza. Os xamãs e Yanomami não trabalham por dinheiro, como os médicos dos brancos. Trabalham unicamente para o céu ficar no lugar, para podermos caçar, plantar nossas roças e viver com saúde. Nossos maiores não conheciam o dinheiro. O dinheiro não nos protege, não enche o estômago, não faz nossa alegria. Para os brancos é diferente. Eles não sabem sonhar com os espíritos como nós. Preferem não saber que o trabalho dos xamãs é proteger a terra, tanto para nós e nossos filhos, como para eles e os seus. As diferenças culturais existentes entre brancos e indígenas é notória. Sobre isso é correto afirmar: A. A religião indígena é monoteísta, tendo a floresta como ser superior. B. A organização social dos indígenas é muito similar à dos brancos. Não, é muito similar, deixa. B. A organização social dos indígenas é muito similar à dos brancos, sendo hierárquica e individual. C. Os brancos e os índios possuem uma relação harmônica e compartilham saberes medicinais e religiosos. D. Os xamãs, também chamados de pajés, representam os líderes espirituais e curandeiros dos indígenas. E. Na cultura indígena, o dinheiro é somente utilizado para pagar os processos de cura realizados pelo xamã. Eu acho que a letra C, você ficou errado? Tá. C, a letra D? Tá certo, tá certo. A cultura afro-brasileira faz parte da herança cultural do nosso país. Ela reúne costumes e tradições de diversos povos africanos que desde a colonização habitam o território brasileiro. De todos os elementos que atualmente fazem parte da nossa cultura, o único que não possui aspecto de origem africana é A. Tapioca, B. Capoeira, C. Jongo, D. Ubanda e Candomblé. Acho que é jogo mesmo. Tapioca. É qual? Porque Ela se acertou até. Tá pepeoca. Vai botar aí. Calma, ela acertou a pergunta. A letra A. Tapioca. Pronto, tem mais alguma coisa? Esse daqui, né? Então vai, Rocha. A característica da manifestação cultural descrita que justifica a sua condição de patrimônio imaterial da humanidade é a. Conversão dos festejos em produtos da elite. B. Expressão de sentidos construídos coletivamente. C. Dominação ideológica de um grupo étnico, entre outros. D. Disseminação turística internacional dos eventos festivos. E. Identificação de simbologias presentes nos monumentos artísticos. Qual é a alternativa? Letra B. Ah, é B, vai. Pronto, leia a B, vai. Certo. Bom, gente, a gente encerra por aqui. Esse foi o vídeo e show. Obrigada.
Olá, meu nome é Maria Laura e, juntamente com Vitória, vamos dar continuidade à revisão para a prova de filosofia, que o conteúdo é a cultura. Essa é para a Ana Carla responder, viu, Ana Carla? Sobre a cultura popular e erudita, é incorreto afirmar a cultura popular é espontânea e criada de forma orgânica por diversos povos. B. A cultura erudita é fruto de estudos acadêmicos e está à disposição da elite social. C. A cultura popular surge da interação de diversos saberes associados à linguagem popular e oral. D. A cultura erudita é considerada superior à cultura popular, sendo acessível a todas as pessoas. A cultura erudita é eleita como a mais culta, sendo produzida e aparecida por pessoas com maior poder aquisitivo. Das alternativas, qual é aquela que não está correta? Letra C? Tá errado. Qual seria a letra C? A letra C é a cultura popular surge da interação de diversos saberes associados à linguagem popular e oral. Essa daí está correta, certo? É a letra D. É a que não está correta. Leia a letra D. A cultura erudita é considerada superior à cultura popular, sendo acessível a todas as pessoas. A cultura popular surge da interação dos indivíduos e reúne tradições que são transmitidas de maneira oral. Portanto, ela é espontânea e acessível a todos os públicos. Alguns exemplos são a literatura de cordel, o artesanato e etc. Ela está lendo a explicação, certo? Porque a É a resposta letra D. E eu estou explicando por que ela é a incorreta. Eu estava na estação com o turbante toda linda, me sentindo diva. E eu comecei a reparar que tinha bastante mulheres negras, lindas, aliás, que estavam me olhando torto. Enfim, veio uma falar comigo e dizer que eu não deveria usar turbante, porque eu era branca. Tirei o turbante e falei: tá vendo essa careca? Isso se chama câncer. Então eu uso o que eu quero. Adeus. Peguei e saí e ela ficou com a cara de tacho. Desde então, Tawane, você deu entrevistas. Foi xingada e foi elogiada nas redes sociais. A polêmica gerada pela situação descrita acima traz à tona o debate sobre A. Apropriação cultural, B. Aculturação, C. Etnocentrismo, D. Miscigenação e E. Relativismo cultural. a letra E não é, por exemplo, relativismo cultural. Não, porque a cultura ela tem o seu valor de acordo com cada povo, né, e comunidade. A letra A, por exemplo. Apropriação cultural. Apropriação cultural. É a que está correta, certo? Porque é como que a jovem que vai fazer a observação, como quem está usando o turbante, ela vai pensar, ela vai partir do princípio de que só usa turbante quem faz parte daquela cultura. Né? Pronto, as tranças. Ah, sim, pronto. Quer dizer, as tranças não é propriedade do negro que tem o cabelo crespo, não. Quem tem cabelo liso também pode fazer trança, é assim? Beleza. Pode passar para outra? A voz do sangue palpita-me aos sons do batuque e os ritmos melancólicos do blues. O negro esfarrapado do além, o dançarino de Chicago, o negro servidor do South, o negro da África, negros de todo o mundo, eu junto ao vosso magnífico canto, a minha pobre voz, os meus humildes ritmos, eu vos acompanho pelas Emaranhadas Áfricas do nosso rumo. Eu vos sinto, negros de todo o mundo. Eu vivo a nossa história, meus irmãos. Nesse poema, o líder angolano Agostinho Neto, na década de 1940, evoca um pan-africanismo, com o objetivo de A. Incitar a luta por políticas de ações afirmativas na América e na África. B.
reconhecer as desigualdades sociais entre os negros de Angola e dos Estados Unidos. C. Descrever o quadro de Descrever o quadro de pobreza após os processos de independência no continente africano. D. Solicitar o engajamento dos negros estadunidenses na luta armada pela independência em Angola. E conclamar as populações negras de diferentes países a apoiar as lutas por igualdade e independência. Pronto, essa letra E, ela é a mais correta, né? Então é a letra E. Beleza, letra E, viu? Finalizando, 2 questões do livro didático do Enem. Vou ler o texto. De fato, não é porque o homem pode usar a vontade livre para pecar que se deve supor que Deus a concedeu para isso. A. Portanto, uma razão pela qual Deus deu ao homem esta característica, pois sem ela não poderia viver e agir corretamente. Pode-se compreender, então, que ela foi concedida ao homem para esse fim, considerando-se que, se um homem a usa para pecar, recairão sobre ele as punições divinas. Ora, isso seria injusto se a vontade livre tivesse sido dada ao homem, não apenas para agir corretamente, mas também para pecar. Na verdade, porque deveria ser punido aquele que usasse sua vontade para o fim para o qual ela lhe foi dada. Nesse texto, o filósofo cristão Agostinho de Hipona sustenta que a punição divina tem como fundamento desvio da postura celibatária, insuficiência de autonomia moral, afastamento das ações de desapego, distanciamento das práticas de sacrifício ou violação dos preceitos do Velho Testamento. Então, neste caso aí, leia esse aqui que está mais resumido aqui, ó. Neste texto... o texto está aqui, né? Já deu o texto? Não, professor. É a mesma coisa. Pronto, Qual é a alternativa correta? Quem é que vai responder? Calma aí, deixa eu pensar. Quer ler novamente? De fato, não é porque o homem pode usar a vontade livre para pecar que se deve supor que Deus a concedeu para isso. A. Portanto, uma razão pela qual Deus deu ao homem esta característica, pois sem ela não poderia viver e agir corretamente. Pode-se compreender, então, que ela foi concedida ao homem para esse fim, considerando-se que, se um homem a usa para pecar, recairão sobre ele as punições divinas. Ora, isso seria injusto se a vontade livre tivesse sido dada ao homem, não apenas para agir corretamente, mas também para pecar. Na verdade, porque deveria ser punido aquele que usasse sua vontade para o fim para o qual ela lhe foi dada. Nesse texto, o filósofo cristão Agostinho de Hipona sustenta que a punição divina tem como fundamento desvio da postura celibatária, insuficiência da autonomia moral, afastamento das ações de desapego, distanciamento das práticas de sacrifício, violação dos preceitos do Velho Testamento. Acho que a letra E, professor. Presta atenção, qual é a letra E? Violação dos preceitos do Velho Testamento. Santo Agostinho está falando de livre-arbítrio, tá? Então, quando você usa de argumento do livre-arbítrio para pecar, para fazer o mal, eu sou livre, então eu faço o que eu entendo ser correto, só pelo fato de você ter o livre-arbítrio, para Santo Agostinho... Não quer dizer que você pode fazer tudo pode que fazer. quiser. Então, quando uma pessoa faz o mal de forma consciente, se justificando numa liberdade de fazer aquilo, por que ela age assim? Agindo de forma inconsequente? Ela tem consciência, ela tem autonomia moral, ética, para agir, a fé... Ou a insuficiência da autonomia moral? Eu acho que é a E mesmo. Não, a alternativa correta é a B, certo? Eu não disse. Porque a B Eu falei ainda. vai falar da insuficiência... Leia a B, leia. Insuficiência da autonomia moral. Pronto. A autonomia moral é a pessoa que age com sua consciência livre de forma correta, tá bom? Leia a próxima. O mundo seria ordenado demais, harmonioso demais, para que possa explicá-lo sem supor.
na sua origem, uma inteligência benevolente e organizadora. Como acaso poderia fabricar um mundo tão bonito? Se encontrasse um relógio num planeta qualquer, ninguém poderia acreditar que ele se explicasse unicamente pelas leis da natureza. Qualquer um veria nele o resultado de uma ação deliberada e inteligente. Ora, qualquer um ser vivo é infinitamente mais complexo do que um relógio mais sofisticado. Não há relógio sem relojoeiro, diziam Voltaire e Rousseau, mas que relógio ruim que contém terremotos, furacões, secas, animais carnívoros, um sem número de doenças e um homem. A história natural não é nem um pouco edificante. A história humana também não. Que Deus após Darwin. Que Deus após... Que nome é esse? Que Deus quis, não? Que Deus após... Auschwitz, que é o campo de concentração, né? Thaís vai responder. Auschwitz. Pronto. Sobre os argumentos discorridos pelo autor, é correto afirmar que a existência de Deus é a. Defendida mediante um argumento de natureza estética em oposição ao caráter ideológico e alienante das crenças religiosas. B. Tratada como um problema sobretudo metafísico e teológico, diante do qual são irrelevantes as questões C. Abordada sob um ponto de vista bíblico-criacionista, em oposição à sua perspectiva romântica peculiar ao ilusionismo filosófico. D. Problematizada mediante um argumento de natureza causal, em oposição ao problema ético da existência do mundo. E é tratada como uma questão concernente ao livre-arbítrio da consciência em detrimento de posições especulações filosóficas. É a D, problematizada mediante um argumento de natureza mecanicista causal em oposição do problema ético da existência do mal. Gente, eu acho que é a D. Nosso tempo já está no acho limite. Que é. Qual é? Então, correto é a letra D, tá? Beleza. Parabéns. Alternativa correta, letra D. Problematizada mediante um argumento de natureza mecanicista causal em oposição ao problema ético da existência do mal. Mediante um argumento de natureza mecanicista causal em oposição ao problema ético da existência do mal. Muito obrigada. Exatamente. Curte aqui, comenta. Coloquem aqui, volta Thaís e Vitória, primeiro D. Quem comentar aqui vai receber um ponto na matéria de filosofia. Beijo, tchau.